Oi, gente, que bom estar com vocês mais uma vez para falar um pouquinho sobre o nosso estudo da semana, sobre o Vem e Segue-me, as sessões 23 a 26 de Doutrina e Convênios. E o título do nosso estudo é Fortalecer a Igreja. Então, quando nós chegamos aí nessas sessões, nós observamos que a Igreja de Cristo já havia sido organizada. E alguns homens procuraram a Joseph porque eles queriam saber quais seriam os seus deveres, o que eles poderiam fazer para contribuir, para ajudar na igreja. E quem eram esses homens? Era o pai de Joseph Smith, mais dois dos irmãos de Joseph, Hyrum e Samuel, mais Oliver Cowdery e mais Joseph Knight Sr. Então, essa sessão 23, elas foram específicas para esses homens. Mas a gente consegue perceber que o Senhor estava aconselhando a eles, mas esses conselhos também servem para nós. E vamos observar que o Senhor fala para Oliver Cowdery que ele deve ter cuidado com o orgulho, para que o orgulho não o faça cair em tentação. Então é muito interessante a gente pensar, por exemplo, em Oliver, quando ele começou a ser o escrevente, aí, o ajudante de Joseph, e teve uma ocasião que ele já não queria ser o escrevente, mas ele queria ser o tradutor, ele queria traduzir. E ele acabou não conseguindo isso. Oliver também era professor, era alguém que tinha muito mais instrução que Joseph. Então, muitas vezes é muito fácil a gente cair na tentação de se considerar melhor do que o outro. Quantas vezes a gente pode estar lá e pensar, poxa, eu seria uma melhor presidente da Sociedade de Socorro, uma mulher melhor presidente das moças, ou um melhor bispo. Ah, não, eu faria melhor do que esse presidente do Quórum de Elders. E pode ser que nós fizéssemos até melhor que eles. Mas a diferença é que o Senhor os chamou. Então, uma vez que o Senhor os chamou, nós precisamos ter a humildade de aceitar e apoiá-los em seus chamados. Então, Oliver, por ter mais instrução, por ser alguém, inclusive, com um ótimo conceito aí, de repente podia, lá no seu coração, sentir esse orgulho. Uma certa ocasião ele falou que se ele se afastasse da igreja, a igreja cairia. Essa revelação foi dada em 1830. Em 1838, Oliver se afastou da igreja. E a igreja não caiu. O reino de Deus foi avante. Então, a decisão de se afastar da igreja é uma decisão muito pessoal. Mas se nós decidimos hoje sair da igreja, a igreja vai continuar. Porque essa não é a nossa igreja, não é uma igreja de homens, mas é a igreja de Cristo. E essa obra irá avante conosco ou sem nós. Então, que nós possamos realmente pensar e ter muito cuidado com o orgulho. Muito cuidado com esses conselhos que foram dados a Oliver, que serve para todos nós. 8 anos depois ele se afastou da igreja e muitos anos depois ele acabou retornando. Que bom que ele retornou. Outros conselhos que o Senhor deu nessa sessão, um deles foi específico para Hyrum Smith. E o Senhor disse para ele que ele deveria ajudar a fortalecer a igreja continuamente. Essa seria a sua missão. Ele deveria ali continuamente ajudar esse reino. E nós sabemos que Hyrum foi aquele que permaneceu fiel até o fim. Ele estava aí na cadeia de Carthage junto com Joseph, ele foi martirizado e morto com ele. O Senhor também fala para Samuel Smith, irmão de Joseph. E ele diz também que a missão dele seria exortar e fortalecer a igreja, mesmo que ele ainda não tivesse sido chamado como missionário. E olha que legal, porque ele vai se tornar o primeiro missionário da igreja.
E ele vai poder ensinar muitas pessoas e exortar muita gente. Uma das pessoas que ele ajuda aí a se converter ao Evangelho é a esposa de Brigham Young, quando ele dá a ela um exemplar do livro de Mórmon. E nós sabemos que Brigham Young vai ser exatamente o sucessor de Joseph e o segundo profeta da igreja. Ele fala também especificamente para o pai de Joseph, para o Joseph Smith pai, que ele também era chamado para exortar e fortalecer a igreja. E ele foi chamado como o primeiro patriarca da igreja. E aí é muito interessante porque ele vai falar para Joseph Knight pai, né, sênior. O que tinha de interessante? É que ele não era membro ainda. Ele queria saber o que o Senhor esperava, os deveres dele para com a igreja, mas ele ainda não havia sido batizado na igreja. E esse era um assunto que ele relutava muito. Então o Senhor vai exatamente falar para ele, olha, carrega a sua cruz, ora sempre, e você precisa se unir à verdadeira igreja de Cristo, você precisa ser batizado. Então, ler essa sessão 23 é ver muitos dos conselhos que nós podemos aplicar na nossa vida. De nossos deveres também como membro da igreja, de ter cuidado com o orgulho, de procurar fortalecer a igreja. E nós fortalecemos a igreja através do nosso serviço, através de servir continuamente nesse evangelho. E claro, né, nós nos unimos à igreja através do batismo. Já na sessão 24, 4 meses depois da restauração da igreja, nós vemos aí que os santos estavam passando por um período de extrema perseguição. Para vocês terem ideia, né, existiam muitas turbas violentas. E essas turbas queriam de toda maneira acabar com a igreja. Muitos líderes religiosos não estavam felizes ou satisfeitos, porque eles haviam perdido aí muitos dos seus seguidores para a nova religião, né, de Joseph Smith, que não era a religião de Joseph, não era a religião da Bíblia de ouro, mas era a igreja de Cristo, outra vez restaurada na terra. Mas eles não compreendiam isso, então eles disseminavam um ódio muito grande pelos membros da igreja. Então, nessa ocasião, os membros fizeram uma represa, né, uma barragem, para poder fazer os batismos. E essa turba foi lá e destruiu tudo. E aí os membros incansavelmente foram lá, fizeram todas as reparações para poder conseguir realizar os batismos. E depois eles foram lá e destruíram tudo outra vez. Então esse início da igreja foi muito difícil, o início de muita perseguição. Era comum, né? Um dia chegou um policial simplesmente com uma ordem, prende Joseph. Daí diz que ele estava causando desordem. E qual era a desordem? Era ter estabelecido, era ser o novo, né? Era ser o profeta da igreja de Cristo. E novamente ele foi aí perante o juiz, ele acabou sendo inocentado e mal ele sai, já tem uma outra ordem de prisão e novamente ele é preso e acusado pelo mesmo motivo, assim como ele vai ser ao longo da sua vida. Então é muito interessante porque no capítulo 24, com essa perseguição tão grande em relação à igreja, o Senhor dá uma escritura, né, para Joseph e Oliver, que também cai como uma luva para a nossa vida. Ele diz assim: sê paciente nas aflições, pois terás muitas, suportas, contudo, pois eis que estou contigo até o fim dos teus dias. Então, olha só, o Senhor poderia ter retirado todas as aflições de Joseph. Ele poderia fazer com que não houvesse perseguição na igreja. Poderia ter tornado tudo mais fácil. Mas o Senhor não fez isso e não vai fazer. Porque eles precisavam passar por isso. E eles precisavam, inclusive, se fortalecer.
assim como o Senhor não vai fazer na nossa vida. Muitas vezes vai ficar difícil, o mundo vai ficar difícil. Nós estamos passando por um momento agora mais difícil da pandemia que nós já passamos no país. E muitas vezes a carga vai parecer pesada. Muitas vezes nós vamos ver familiares doentes ou vamos ficar doentes. Ou vamos ver familiares morrerem. E essas aflições, elas virão. E o Senhor diz, o Senhor faz aqui, se suportares, se tiveres paciência nas aflições, suportas, que eu estarei contigo. Então o Senhor estará conosco, nos dando consolo nas nossas aflições. Nós precisamos somente buscar ao Senhor para passar por esses dias difíceis, por esses momentos difíceis. O Senhor também fala a respeito do chamado de Joseph, que devia ser um chamado de tempo integral, de dedicação exclusiva, que ele não deveria estar preocupado com as coisas materiais, que ele teria o suficiente para se suster. E aí na sessão 25, nós podemos ver como essa sessão ela é especial, porque é a única sessão que é destinada a uma mulher, que foi a Emma. E eu fico pensando na vida de Emma, ela também foi repleta de aflições. Quando nós chegamos aqui, eu estava tentando esperar passar o barulho de moto. Eu tenho uma cunhada que diz que eu sempre tenho um motoqueiro nas minhas aulas. E é verdade, eles passam, que é uma beleza. Mas voltando a Emma, o que acontece? Ela também passou por essas aflições, e muitas. Quando houve a restauração do Evangelho, ela tinha 3 anos de casada com Joseph. E esses 3 anos ela já havia passado por muitas coisas. Inclusive, ela estava vivendo um momento da vida dela que a família dela estava completamente contra Joseph e a igreja. E ela tinha um tio que era metodista, fervoroso, aí, um pastor, e que ele não aceitava que Joseph tivesse tido uma visão, que tivesse estabelecido, restaurado a verdadeira Igreja de Cristo. Então, nesse momento, a família corta os vínculos com ela. Ela também acaba mudando de cidade. E o que acontece é que ela nunca mais viu a família dela. E todas as cartas que ela escreveu, ela nunca teve resposta. Então, não foi fácil para Emma. Eles perderam vários filhos, ao longo aí desses anos. Muitos filhos. Então, ela sofreu muito. E ela teve essa sessão específica para ela, e o Senhor diz para ela que ela foi chamada, para... Primeira coisa que o Senhor chama ela de filha, você é minha filha, Fala que ela é uma mulher eleita. E entre tantas coisas que ela foi chamada para apoiar o marido dela, para confortá-lo. O Senhor fala sobre a mansidão. Então ele fala algumas características, algumas coisas que Emma precisava, para poder passar por esses momentos aí difíceis da vida dela, que todas nós como mulheres precisamos desenvolver. Como é importante esses atributos e essas características, de apoiar o marido, de ser mansa, de promover um lar realmente de paz. E muitas dessas características a gente não consegue de um dia para o outro, mas é através de uma vida inteira, do exercício diário. Ele dá muitos conselhos para Emma. Ele diz, olha, não murmures pelas coisas que não vistas. Possivelmente falando das placas, porque ela se viu muito tempo aí como escrevente de Joseph. Ela inclusive ia lá no carroção com Joseph até o Monte Cumorah, esperava ele falar com Moroni, mas ela nunca viu. Então o Senhor diz, não murmures pelo que não vistes. O Senhor também dá algumas tarefas para ela, que ela poderia ir exortar, pregar as Escrituras, ensinar as Escrituras. Deu uma tarefa para ela que foi um inário, uma compilação de hinos, para que pudessem ser cantados na igreja.
E uma das coisas que me tocou muito o coração foi quando o Senhor fala para Emma que ela não deveria pensar nas coisas desse mundo, mas ela deveria ter os fitos, né, os olhos fitos num caminho mais excelente, nas coisas que realmente importam. Então, é muito fácil a gente ter os olhos fitos no mundo, porque muitas vezes a gente vai estar preocupada com o trabalho, em ganhar dinheiro, com o nosso bem-estar temporal. Não que não seja importante se preocupar com isso, mas isso não pode ser a prioridade da nossa vida. O dinheiro, a riqueza, não podem estar acima do reino de Deus. Os nossos olhos precisam estar fitos na eternidade. O nosso foco não deve ser esse mundo. O meu marido, ele sempre diz, né, que a preocupação dele é a outra vida. É como ele estará na outra vida. Então, que nós possamos realmente pensar, tudo é muito transitório. A nossa passagem na Terra é transitória. O estar aqui na Terra é passageiro. Mas nós precisamos realmente nos preocupar com as coisas de um mundo mais excelente. E aí o Senhor promete para Emma, né, que ela teria essa coroa. Então, que nós possamos realmente pensar nas nossas recompensas eternas. Como eu sou grata por nós termos o plano de salvação. E sabermos que, por mais doloroso que seja, ficarmos longe de alguém que nós amamos, nós sabemos que existe uma outra vida. Nós sabemos que existe um lugar muito mais excelente do que este mundo. Então, que nós possamos realmente nos preparar para um dia merecer nesse lugar. Então, essas sessões, elas são assim de muita reflexão, porque fala coisas que nós precisamos colocar em prática na nossa vida. Quando nós vamos aí para a sessão 26, o Senhor está falando exatamente sobre Oliver, sobre Joseph, o que eles deveriam fazer, sobre a importância de estudar as Escrituras, sobre a importância de pregar o Evangelho, sobre a importância de ter o comum acordo, de ter o apoio de todos os membros e da igreja. Então a gente aprende como fortalecer a igreja envolve todo mundo. Como o fortalecer a igreja envolve a cada um individualmente, buscando ler as Escrituras, aprender o Evangelho, assim como envolve ajudar o outro, assim como envolve ajudar o outro a suportar melhor as suas aflições. Na aula passada eu falei um pouquinho para vocês sobre a conversão da minha família ao Evangelho. Um dos detalhes que eu não mencionei, eu tinha uma irmã, tenho uma irmã que na época ela era noiva. E o noivo dela, quando soube que ela estava recebendo palestras dos missionários, ele ficou com muito ciúme e muito indignado, até porque ele também era muito católico. Então ele mandou um recado para ela, que ela já escolhesse entre essa sua nova religião ou entre ele. E nós fomos batizadas em um sábado, né, aquele sábado de carnaval. E quando nós chegamos na igreja no domingo, a minha irmã perguntou aos missionários como é que ela fazia para jejuar. E eles ensinaram como se fazia o jejum, ela começou a fazer um jejum ali mesmo. E quando nós voltamos da igreja, ela passou na casa do noivo dela. E era uma família grande, numerosa, e todo mundo se reunia lá para o almoço. E quando ela chegou, o noivo disse assim: olha, nós estávamos falando sobre a sua nova religião. E já que você chegou, eu quero que você diga aqui na frente de todo mundo, ou eu ou sua nova igreja. Bom, ele havia sido praticamente o primeiro namorado da minha irmã. E eles estavam de casamento marcado. E eles estavam juntos aí mais ou menos 3 anos. E naquele momento, ela
disse que não conseguiu falar. A única coisa que ela sentiu foi: retire a aliança e entregue. E aí, diante de toda aquela família, umas 12 pessoas, ela retirou a aliança e entregou. Depois de um ano chorando, ela conheceu o meu cunhado. Acabou esperando ele voltar da missão, se casaram, ele serviu como bispo por muitos anos, hoje ele é um patriarca da igreja. Mas o que eu gostaria de dizer, né, que muitas vezes, como um membro novo, nós vamos enfrentar muitas provações. E cada um vai enfrentar exatamente aquelas provações que pode suportar. Assim como foi no início da igreja. Houve muita perseguição e houve muita provação. E o Senhor não retirou aquelas provações, porque as pessoas precisavam também se fortalecer. E a minha irmã conseguiu permanecer na igreja, porque ela também teve bons amigos que apoiaram e ajudaram na igreja. Ela recebeu um chamado, ela foi chamada como conselheira da primária na época. Então, todo membro novo precisa ser fortalecido no Evangelho. E os membros antigos precisam continuar se fortalecendo para que não caia em tentação, para que não perca a graça de Cristo. É isso, gente. Boa semana, com muita força e que possamos realmente perseverar no Evangelho.